O cérebro humano é uma das máquinas mais complexas e inteligentes do planeta. No entanto, existem certas coisas que simplesmente escapam à nossa compreensão. Um desses enigmas é o paradoxo. Nossa evolução nos levou a perceber a realidade de uma forma específica, mas os paradoxos sugerem que o mundo não opera exatamente como imaginamos. Recentemente, alguns físicos acreditam ter solucionado um paradoxo que desafia a ciência há 50 anos, mas será que realmente resolveram? E quais são os outros paradoxos mais bizarros que ainda nos intrigam? Prepare-se para descobrir. Paradoxo de Fermi. Muitos de vocês provavelmente já ouviram falar do paradoxo de Fermi. Nomeado em homenagem ao físico italiano Enrico Fermi, famoso por criar o primeiro reator nuclear, esse paradoxo busca responder a uma intrigante questão: onde estão os alienígenas? Considerando que nosso Sol e a Terra são parte de um sistema planetário relativamente jovem em comparação com o restante do universo, e que é teoricamente possível para uma civilização avançada viajar pelo espaço durante esse tempo, parece que deveríamos ter sido visitados por alguma forma de inteligência extraterrestre até agora. Alguns argumentam que não é um verdadeiro paradoxo, pois apenas supomos que exista vida inteligente lá fora. No entanto, a equação de Drake é frequentemente utilizada nesse contexto para estimar o número de possíveis civilizações em nossa galáxia. A equação de Drake leva em conta 7 variáveis para calcular o número de civilizações detectáveis na Via Láctea. Esta estimativa nos sugere que poderia haver milhões de mundos semelhantes à Terra, abrigando civilizações extraterrestres. No entanto, isso foi em 1961, e na época, ninguém conhecia nenhum planeta orbitando outras estrelas além do nosso Sol. Foi só recentemente que começamos a ter uma visão mais clara. Em 2020, astrônomos utilizando dados do telescópio espacial Kepler, descobriram que existem mais de 300 milhões de planetas com condições semelhantes às da Terra, espalhados pela Via Láctea. A análise indicou que aproximadamente metade das estrelas semelhantes ao Sol em nossa galáxia possuem planetas rochosos em zonas habitáveis, onde a água líquida pode existir na superfície. Na verdade, os planetas são extremamente comuns, superando em número todas as estrelas da nossa galáxia. Agora que sabemos quantos mundos existem e quantas possibilidades de civilizações avançadas podem haver, a pergunta permanece: por que o universo está em silêncio? Talvez estejamos prestes a descobrir a resposta, à medida que a tecnologia avança, ou talvez já tenhamos sido visitados por uma civilização distante sem saber. Recentemente, houve muitos avistamentos inexplicáveis de OVNIs, e alguns acreditam que extraterrestres já estão entre nós. Uma prova concreta disso encerraria este paradoxo de uma vez por todas. Paradoxo Bootstrap. O paradoxo Bootstrap é um enigma de viagem no tempo, que questiona como algo retirado do futuro e colocado no passado poderia ter existido inicialmente. É um tema comum usado nas narrativas inspiradoras de muitos filmes de ficção científica, como os filmes Bill e Ted, Terminator e a série Doctor Who. Vamos examinar um dos exemplos desse paradoxo. Imagine que você é um viajante do tempo, e antes de embarcar em uma aventura incrível, você entra em uma livraria e compra um exemplar de Hamlet, escrito por Shakespeare. Em seguida, você viaja de volta no tempo para Londres, durante a era elizabetana, e entrega o livro a Shakespeare. William Shakespeare então copia o livro e o reivindica como sua própria obra. Os séculos passam, e durante esse tempo, Hamlet é impresso e reproduzido inúmeras vezes, até que uma cópia dele acaba na mesma livraria onde você o comprou. A questão que surge é: quem escreveu Hamlet? Paradoxo do avô. Este é outro paradoxo famoso, que envolve você voltando no tempo para apagar a existência do seu avô. Claro, sabemos que todos aqui amam os avós, mas este é apenas um exemplo teórico. Mais uma vez, você é um viajante do tempo e volta ao passado com a intenção de eliminar seu avô. Quando você retorna ao tempo presente, percebe um problema. Sem seu avô, seu pai nunca nasceu, e isso significa que você também nunca existiu.
Tudo sobre você foi apagado. Sua família, amigos, todas as suas posses e sua história. Então, você nunca teria nascido, o que tornaria impossível realizar essa ação. Alguns cientistas acreditam que se isso acontecesse, você teria criado uma linha do tempo alternativa, ou até mesmo entrado em um universo paralelo. Paradoxo dos observadores. O paradoxo do observador é uma questão realmente peculiar. Entre todos os fenômenos estranhos da teoria quântica, poucos rivalizam com a famosa fábula de Schrödinger, sobre um gato que está simultaneamente vivo e morto. Vale ressaltar que este é apenas um experimento mental, e nenhum animal jamais foi prejudicado. O paradoxo descreve um gato que está trancado dentro de uma caixa opaca, junto com algum material radioativo, um contador Geiger, um martelo e um recipiente contendo veneno letal. O material radioativo dentro da caixa tem uma probabilidade de 50% de se decompor. Se o contador Geiger detectar uma partícula radioativa, ele ativará um martelo, que quebrará um frasco contendo veneno, o qual seria fatal para o gato. No entanto, até que a caixa seja aberta, você não pode determinar se o gato está vivo ou morto. Portanto, até que você olhe dentro da caixa, o gato estaria simultaneamente vivo e morto. Como isso é possível? Isso acontece porque a simples observação da matéria realmente influencia o resultado do que acontece com ela. Você não pode ter conhecimento da presença de algo, a menos que o observe. A experiência da fenda dupla. Agora você deve estar pensando que tudo isso é realmente estranho. Mas vamos considerar outro paradoxo. O experimento da fenda dupla. É o experimento de física mais conhecido de todos os tempos. Imagine uma parede com duas fendas, e atire bolas de tênis na parede. Algumas delas vão quicar na parede, mas outras vão passar pelas fendas. Se houver outra parede atrás da primeira, algumas das bolas de tênis que passaram pelas fendas vão atingi-la. Agora, se você observar onde as bolas de tênis atingiram a segunda parede, notará duas faixas de marcas, aproximadamente do mesmo tamanho das fendas. Parece simples o suficiente. Porém, no experimento da fenda dupla, algo muito estranho ocorre quando você passa a luz pelas fendas. A luz não é apenas uma onda, mas também uma partícula chamada fóton. Se você enviar um único fóton pelas fendas duplas, ele criará um padrão de interferência na parede posterior, como se estivesse interferindo consigo mesmo. É como se o fóton passasse através das duas fendas simultaneamente. Mas a situação fica ainda mais estranha. A simples observação do experimento da fenda dupla faz com que o comportamento dos fótons se altere, como se eles estivessem conscientes de que estão sendo observados. Isso é evidente, porque se o experimentador tentar determinar por qual fenda o fóton está passando, o padrão de interferência desaparece. O resultado final é que a observação de um fóton pode influenciar eventos que já ocorreram. Como isso é possível? Até agora, ninguém encontrou uma resposta definitiva. Talvez você seja aquele que resolverá esse enigma. O paradoxo da perda de informação nos buracos negros. Um dos maiores enigmas da física é o paradoxo da perda de informação nos buracos negros. Um quebra-cabeça que surge da interseção entre a mecânica quântica e a relatividade geral. Cálculos indicam que a informação física pode desaparecer permanentemente em um buraco negro, levando a estados físicos que se transformam no mesmo estado. No entanto, isso é controverso, porque a mecânica quântica afirma que a informação nunca pode ser destruída. Digamos que você tenha queimado duas cartas distintas em papel. Reconstruí-las a partir das cinzas seria quase impossível, mas não completamente. As sutis diferenças na fumaça, temperatura e quantidade de cinzas ainda manteriam informações sobre as duas letras diferentes. O problema com os buracos negros é que eles absorvem objetos, e depois de um período extremamente longo, irradiam o que engoliram na forma de radiação Hawking. No entanto, ao contrário das pistas deixadas pela fumaça, temperatura e cinzas, após queimar uma carta, a radiação Hawking não contém informações sobre o que o buraco negro absorveu.
Isso acontece porque toda a radiação Hawking é idêntica, o que sugere que os buracos negros eliminam informações sobre o universo. Portanto, os buracos negros evaporantes realmente destroem a informação, ou a informação escapa enquanto o buraco negro evapora. Uma nova geração de físicos argumenta que a informação de fato escapa de um buraco negro por meio de sua radiação, e eles identificaram uma superfície invisível, localizada dentro do horizonte de eventos de um buraco negro, chamada de superfície quântica extrema. Essa superfície parece codificar a quantidade de informação que foi irradiada pelo buraco negro, evoluindo ao longo de sua vida, exatamente como seria esperado se a informação estivesse escapando. Parece que algo pode sair de um buraco negro. Este é um problema ainda em aberto e está sendo continuamente investigado. Assim que tivermos uma resposta definitiva, manteremos você informado. Fique atento para mais atualizações.